Bom dia, segunda série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 26/11, aula de literatura. Hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo do simbolismo. Entretanto, o autor que nós estaremos estudando hoje, ele é um autor que fica meio perdido, vamos dizer assim, com relação às características do simbolismo. Por quê? Ele é um autor que apresenta características do parnasianismo, do simbolismo, características do modernismo, que é o próximo período que vem a seguir. Por isso que a gente diz que Augusto dos Anjos é um caso à parte. Se vocês forem pesquisar em livros, né, didáticos ou enciclopédias, vocês devem achar o Augusto dos Anjos tanto como escritor pré-modernista, como quanto escritor simbolista. Como as suas características são variadas, como ele também não se encaixa dentro das características do simbolista, a gente estuda ele como um caso à parte. Vamos dizer assim, ele é o diferentão e aquele que está naquela fase de transição entre essa fase que nós consideramos como fase romântica, né, que vai do romantismo até o simbolismo, e a era moderna, que tem início ali mais à frente com o pré-modernismo. Augusto dos Anjos é esse escritor tão diferente aí, porque a temática dele é muito singular, é uma temática muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver como tema, como assunto de poesia. Vamos lá entender um pouquinho o que tem de diferente aí. Ele pertence a uma família poderosa de proprietários de engenho, nasceu no interior da Paraíba, formou-se em direito, mas exerceu a profissão de professor de literatura. Não que qualquer um possa dar aula de literatura, tá, gente? Em 1910, recém-casado, vivendo no Rio de Janeiro, ele tinha uma situação financeira bem difícil. E algumas tragédias da família, como o nascimento do seu filho, natimorto, né, nasceu morto, e a ausência de reconhecimento com relação ao seu papel enquanto escritor, o transformaram em uma pessoa bem pessimista, uma pessoa bem melancólica, ao mesmo tempo alguém bem depressivo. Talvez fosse por isso, né, talvez seja por isso, vamos dizer assim, em que ele se aproximou um pouquinho da temática do simbolismo. Em 1912, ele lançou o seu único livro de poesias, e observem que o livro foi humildemente denominado, né, recebeu o título, humildemente intitulado Eu. Ele não tinha muita pretensão, né, gente? Muito humilde esse poeta, né? O nome do livro era Eu, ou seja, eu por mim mesmo já me basto. Foi recebido com enorme repulsa por parte da crítica conservadora. As temáticas que apareceram, né, os assuntos descritos no livro, não foram aceitos como temas de literatura, como temas de poesias, vamos dizer assim. E o cara já teve uma vida tão difícil e faleceu de uma gripe muito forte, né? Em condição financeira totalmente desfavorável e sem qualquer reconhecimento pela obra. Quando a gente observa a história de vida, a gente observa que ele se encaixa perfeitamente dentro do universo dos poetas simbolistas, né? Uma vida difícil, não teve reconhecimento, né? Viveu ali numa situação de pobreza, apesar de ter sido de uma família de proprietários, né, poderosos, mas que foram perdendo tudo aos poucos. Então ele morreu numa situação financeira muito difícil e ainda morreu de gripe, né? E ele não teve, sim, uma repercussão no meio literário com relação aos seus escritos. Ele é considerado essa pessoa, né, esse escritor bem diferente, porque apesar dele apresentar um rigor formal, um apuro técnico, né, uma preocupação que lembra muito a poesia parnasiana, por isso que eu disse para vocês que ele é um escritor que tem características do simbolismo, do parnasianismo, os seus temas, né, os seus assuntos, vamos dizer assim, retratam aspectos decadentes da condição humana. Então, ele procura descrever o viver doloroso numa linguagem bastante simbólica, melódica e sugestiva, características que se configuram como próprias do simbolismo, entretanto, retratando temáticas escatológicas. O que são esses temas escatológicos? Ele escreve sobre coisas, vamos dizer assim, assuntos que não são apreciados pela população. O que ele escreve? Sobre o sangue, o pus, o catarro, sobre as feridas, sobre as doenças, tudo aquilo que é considerado
uma aversão para a sociedade, né? O nojento, o sórdido, né? Ele vai descrever uma pessoa morta, ele descreve ali a decomposição do cadáver, os bichos comendo, né, aquele corpo. Ele descreve uma pessoa que está morrendo e ele descreve ali, né, o sangue, o pus, a infecção, a ferida, tudo aquilo que não é considerado. Isso aí, Yasmin, muito estranho, né? Tudo aquilo que não é considerado temática de poesia. Vamos dizer assim que quando a gente fala de poesia, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Sentimentalismo, não é isso? Eu vou ler um poema. Mesmo que seja um poema de caráter social, quando a gente ouve a ideia de poesia, todo mundo pensa logo que é um poema de amor. Não é isso? Vamos ler poesia. Eu não gosto desses poemas de amor, eu não gosto dessas coisas melancólicas, dessas coisas de sofrimento. E às vezes o poema nem tem essa temática. E Augusto dos Anjos, ele traz aí numa linguagem bem estranha, vamos dizer assim, bem única, por isso que a gente diz que ele tem características individuais, esse foco, essa representação, essa descrição daquilo que até então não é que passa despercebido pela sociedade, mas que ninguém quer se preocupar, de coisas que até então a sociedade rejeita. Um dos seus poemas mais conhecidos é Psicologia de um Vencido. Vocês vão observar que na descrição do poeta nós temos o tempo todo esse poeta aí melancólico, triste, depressivo. É como se ele dissesse: eu não sou nada, eu não consigo nada e eu vou acabar morrendo, os vermes vão comer o meu corpo. Então há toda aquela preocupação ali com essa vida que se esvai, com esses elementos que representam aí a decomposição do ser humano. O título, Psicologia de um Vencido, já traz para a gente todo esse momento, essa ideia, né, depressiva que lembra aí o simbolismo, né? Ele já se considera um vencido. E ele começa dizendo: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então, ele já se considera alguém que foi amaldiçoado, né? Um monstro, alguém que sofreu influências más, alguém que foi ali amaldiçoado. Profundissimamente hipocondríaco. A pessoa hipocondríaca é aquela que tem acha que está doente o tempo todo, né? Ela tem síndrome de doenças, vamos dizer assim. Então, profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análogo à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então, o cardíaco que sente aquela vontade, né, de necessidade de suspirar, de respirar, né? Aquele suspiro fundo, mas parece que ao mesmo tempo vai regurgitar, vai vomitar. Então, ele sente essa ânsia aí. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, a vida, está errado o acento. E a vida em geral declara guerra. Esse A deveria ser eclesiado. Aí anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É interessante, Risa, o comentário que você fez aí, que essa terceira estrofe, ela lembra nitidamente, né, o Memórias Póstumas mesmo, de Brás Cubas, quando ele dedica o livro, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Mas observem que quando Machado fez essa epígrafe aí, né? Qual era o objetivo de Machado? Debochar, ironizar. E aqui não há ironia por parte do autor, ele realmente está exaltando esse verme, né? Essa presença aí do verme na vida dele, na carne dele que está apodrecendo, no corpo dele que está em composição. Mas foi muito bem lembrado aí. E lá no finalzinho ele diz assim, né? Esse verme que anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ou seja, ele começa dizendo do seu nascimento, alguém que nasceu amaldiçoado e que vai morrer ali em total decomposição. Sumiu, evaporou. E aí eu pergunto para vocês, qual é a temática desse poema? O que exatamente o poeta quis colocar aqui? A gente observa apenas uma profunda depressão. Mas que sentimentos vocês poderiam identificar aqui? Ao ler esse poema, vocês encaixariam ele em que período literário, vamos dizer assim? Dentro do romantismo, nós não temos nada de romântico aqui. Dentro dos poemas do realismo, que são poucos, né, mas na figura de Machado foram representados aí
com um certo amor, também uma certa ironia, ele também não apresenta. Parnasianismo, talvez a ideia de ser aqui para a gente um soneto. Simbolismo, a ideia da depressão, né? Da melancolia, mas ao mesmo tempo a temática dele é uma temática bem estranha, bem diferente. Então a gente observa que o fato da gente classificá-lo como um caso à parte é exatamente porque, enquanto leitor, a gente fica assim um pouco confuso. O que exatamente ele quis mostrar com esse poema? Você não sabe se ele está reclamando porque ele não teve reconhecimento. A gente não consegue saber se o que ele está querendo é mostrar-se como uma pessoa sombria, uma pessoa melancólica. Por que essa temática? Então, ele é um caso ainda de estudos. Né? No poema Versos Íntimos, a gente ouve versos íntimos. Deve ser um poema falando de intimidade, né? De amor. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Novamente a ideia de depressão, né? Ingratidão. Acostuma-te à lama que te espera. Mais uma vez o poeta já chama atenção para o que ele colocou no poema anterior aqui, ó, virar matéria inorgânica, né? Vamos dizer assim, morreu, juntou-se ao pó. Então ele diz: acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. E aqui nós temos uma associação, uma referência mesmo direta, vamos dizer assim, ao naturalismo, né? O homem torna-se produto do meio em que vive. Se ele vive num ambiente de ferocidade e num ambiente de tristeza, de melancolia, ele se torna produto desse meio. Observem as duas últimas estrofes, se elas condizem com uma poesia. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Ou seja, o beijo, ele apenas anuncia que logo depois vem o escarro, logo depois alguém vai escarrar. Quem estaria associando a ideia do beijo, que é algo totalmente íntimo, sentimental, pessoal, a ideia do catarro, de escarrar, de jogar, né, o catarro pela boca ou pelo nariz? Ninguém faz essa associação. Ninguém imagina quando você está beijando uma pessoa que daquela mesma boca alguém pode jogar o catarro para fora. A gente não faz essa associação, até porque é nojento, até porque não faz parte do momento, vamos dizer assim. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. E aí, o que vocês acharam? O que você achou, Yasmin? O que vocês conseguiram perceber ali? Apesar da repulsa, do nojo, né? Que acho que é o primeiro sentimento que aparece pra gente, é esse daí, né? A ideia de, ai, que nojento, né? Mas, ao mesmo tempo, desperta na gente também aqueles questionamentos, né? A Yasmin colocou que achou ele muito amargurado, né? A Luísa colocou que ele compara os lados do ser humano, os dois lados do ser humano, seria aquela ideia de vida ou morte, Luísa? Mas essa ideia de melancolia que vocês colocaram ali aparece para a gente assim, meio confuso, porque a ideia de representar, né, o cuspe, o catarro, a Risa colocou a ideia da traição, né, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e a gente vai identificando em vários momentos essas metáforas, como a que a Risa colocou, né, a mão que afaga é a mesma que apedreja, a ideia da traição, talvez o não reconhecimento dele como poeta. Mas aí eu refaço a pergunta, mas ele precisava retratar esse não reconhecimento, essa melancolia, esse sofrimento, essa análise aí da vida e da morte por meio desses elementos? Qual é o sentido dele trazer à tona, né, o escarro, o beijo, o cuspe, né, a decomposição, o sangue? Os poemas dele são todos assim. Qual é o objetivo dele? Talvez querer ser diferente, ou será que isso aí representava alguma coisa a mais na vida dele? Por isso que ele é para a gente uma incógnita, ele é para a gente um questionamento. Qual foi, afinal, o objetivo do poeta? Estou sendo sincera para vocês. A leitura de um poema desse, para mim, eu, Carla, não me desperta, a princípio, nenhum outro sentimento, a não ser o sentimento de repulsa.
Porque os últimos versos, as duas últimas estrofes, a primeira coisa que você faz quando termina de ler é eca, que nojo. Então, o poema perde ali para a gente todo sentido. Se ele quis demonstrar alguma coisa, né, quando você lê, no primeiro momento, as duas últimas estrofes, a primeira coisa que você faz é rejeitar. E aí depois você começa a observar como a Risa foi colocando ali o aspecto da traição, como a Luísa colocou a questão da análise da vida, mas isso é algo que você vai fazer depois. Quando você lê um poema, ou o poema te toca, no primeiro momento você diz, nossa, que bonito, ou nossa, que chato. Então você tem a primeira impressão, e essa daqui, a primeira impressão que você tem é, nossa, que nojo, eca, que nojento. É a primeira coisa que você pensa com relação a esse poeta. Ok, pessoal? Mais algum comentário com relação ao Augusto dos Anjos? Alguém gostaria de citar mais alguma coisa? Alguém gostaria de pontuar mais alguma coisa ou tudo ok? Elisa diz que está tudo ok. Ela entendeu tudinho, né, Elisa? Tudo ok. Luísa colocou aqui. Chegaram mais mensagens aqui. A ideia de vida ou morte, bem e mal, ok. Beleza. Elisa disse que entendeu tudinho, tudinho. Então, pessoal, a partir de agora, a gente vai passar para a correção das questões, tá? Então, a partir da página 38 da apostila, vamos lá. Poema Rebelado. É uma estrofe retirada de um poema de Cruz e Souza. Rito a face, um riso acerbo e doente, que fere ao mesmo tempo que contrista. Riso de ateu e riso de budista, gelado no nirvana impenitente. Na estrofe do poema Rebelado, de Cruz e Souza, é possível identificar características do simbolismo. Assinale a alternativa que as identifica. O que vocês assinalaram aí? Qual foi a alternativa correta que vocês assinalaram? Letra. Tá demorando para chegar para mim, pessoal, o retorno aqui das mensagens. Agora que chegou uma mensagem da Risa. Agora tá chegando. Letra B. Na letra B diz musicalidade marcada por ritmo binário, antíteses, evocação de sentimentos atrozes e exotismo. Nós temos o exótico, o uso de antíteses. O exótico, talvez, naquela questão do misticismo, mas essa musicalidade marcada pelo ritmo binário ali, evocação de sentimentos atrozes, não é a letra B. Vamos lá. A letra E nós vamos eliminar porque trabalha com a ideia de religiosidade. Nós sabemos que não há religiosidade no simbolismo. Na letra D, nós temos aqui a ideia da musicalidade marcada por aliterações, assonâncias, a ideia novamente do ritmo binário, que seria essa preocupação ali em produzir um poema em que nós tivéssemos sempre o mesmo ritmo, sempre a mesma preocupação com a musicalidade. O uso de maiúsculas é característica, sim, do simbolismo, tá? No decorrer dos poemas, nós vemos em vários momentos palavras escritas com letra maiúscula, mesmo sem ser nomes de coisas, nomes de pessoas ou de lugares, com o objetivo de chamar a atenção do leitor, vagueza dos adjetivos, e aí há uma preocupação muito grande com o uso dos adjetivos, então eles não são usados de forma vaga. Lembre-se que há uma preocupação como aqui, ó, riso acerbo e doente. Não é vago. Ele quer mostrar que o riso é um riso doentio, um rio que causa melancolia. Falsa religiosidade. Nós temos ali, sim, a religiosidade. Eu comentei com vocês do Afonso Guimarães, né, que era um poeta religioso, apesar de, no geral, ser bem mais marcado pela questão do misticismo, né, que é uma característica aí do simbolismo, a gente não pode dizer que é uma falsa religiosidade. Então, eliminamos a letra D. Na letra C, novamente, nós temos a questão da vagueza dos adjetivos, falsa religiosidade. E na letra A, nós temos musicalidade, marcada pelo uso de aliterações e assonâncias, paradoxos, religiosidades, exotismo, marcado pelo diferente, o exótico, e o uso de reticências. O que seriam essas reticências? Os elementos simbólicos. Sempre fica um questionamento, sempre fica alguma coisa para você representar. Nem sempre esses 3 pontinhos ali de reticências é apenas um sinal de pontuação. Observem aqui, por exemplo, ó,
esses 3 pontinhos, que no simbolismo tudo tem uma representação simbólica. Então, a resposta aqui é a letra A. E na letra B, como eu falei para vocês, essa evocação de sentimentos atrozes aqui, e o ritmo binário, que é essa preocupação sempre com estrofe combinando com outra estrofe, isso aí não é uma característica marcante do simbolismo. Ok? Certinho? Letra A, então. Questão de número 2. Últimos versos. Pessoal, ok? Deu para acompanhar aí? Sim ou não? Ok. Ficou na dúvida entre as duas, Fernandinha, mas conseguiu entender agora, né? Ok. Calma aí um pouquinho se alguém colocou mais alguma coisa. É porque, como eu disse para vocês, não está chegando as respostas. Ok. Então vamos lá. Últimos versos. Na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua cintilar como seguia tranquilamente. Por entre nuvens divinas seguia tranquilamente, como se fora a minha alma. Silente, calma, cheia de ais, a abóbada celeste, que se reveste de astros tão belos. Era um país repleto de castelos, e a alva lua formosa castelã seguia, envolta num sudário alvíssimo de lã, como se fosse a mais que pura Virgem Maria. Lua serena, tão suave e doce, do meu eterno cismar, anda dentro de ti a mágoa imensa do meu olhar. Observem que a lua faz referência à ideia do sofrimento, ela já está envolta num sudário, né? Que é aquele tecido que se cobriam as pessoas quando morriam. E nós temos aqui, por ser um poema de Afonso Guimarães, uma referência religiosa, que é a referência da Virgem Maria. Entre as características poéticas de Afonso Guimarães, predomina no poema aqui o quê? As imagens da morte. Acho que fica bem nítido para a gente, né? Ele não conversa com a amada, não há uma ideia de profanação, e nós não temos aqui uma oração. Então, nós temos aqui a letra C, as imagens da morte. Ok para todo mundo? Tinham identificado isso aí? A ideia da lua envolta no sudário, né, retrata bem isso aí para a gente. Questão de número 3. Leia o poema Siderações de Cruz e Souza. Vamos lá, então. Observem que é um soneto. Para as estrelas de cristais gelados, as ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas e amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíbulos de neve, claro incenso aromal, límpido e leve, ondas nevoentas de visões levanta, e as ânsias e desejos infinitos vão com os arcanjos formulando ritos da eternidade que nos astros cantam. Há várias referências simbólicas aí, né? Quando a gente vai lendo, fica sempre o que ele quis dizer com isso, né? As vestes, as asas, os etéreos turíbulos de neve, fica sempre esse questionamento do que exatamente, né? Qual é o elemento simbólico, qual é a representação que o poeta quis fazer aí. A palavra sideração, que dá título ao poema, significa a influência de um astro na vida de uma pessoa qualquer. Como você interpretaria o significado desse título em relação ao poema? E aí, é interessante a gente destacar que o tempo todo no simbolismo nós temos a ideia do misticismo, né? A ideia aí da metafísica, a ideia de que os astros irão influenciar diretamente a vida do poeta. Então, aqui está para vocês um comentário, ó, espero que vocês tentem explorar alguns caminhos possíveis de interpretação, utilizando preferencialmente informações sobre o estilo do poeta, como a atmosfera espiritualizada e transcendente. Ou seja, essa ideia de que os poetas e, portanto, os poemas vão trazer essa representação, eles recebem uma total influência desse misticismo, desses elementos que estão ao redor do homem, ao redor do ser humano, no caso aqui o nosso eu lírico. Ok? A ideia de sideração aí? Então, observar, né, destacar a questão da influência do ambiente, né, a questão do misticismo. Se vocês identificaram a questão do misticismo, ok. Muitas palavras são utilizadas no poema para sugerir elevação e pureza.
Cite 3 palavras que podem, no contexto do soneto lido, associar-se à ideia de elevação e mais 3 à ideia de pureza. A ideia de elevação é a ideia da alma elevada, né, de sublimação. Então, a gente poderia citar ali elementos como galgando, subindo, alados, a ideia de anjos, né? E como pureza, brancas, límpido e cristais. Lembrar que é uma característica de Cruz e Souza a preocupação com essas cores mais brancas, mais suaves, essa demonstração com os elementos mais cleans, vamos dizer assim, mais puros. Ok? E quando a gente fala de elevação, sempre pensar na ideia de sair do plano físico para chegar ao plano espiritual. Tá muito rápido ou está dando para acompanhar, pessoal? O objetivo era só a gente discutir, porque vocês já tinham feito em casa, né? Vocês estão em casa, com certeza. Já tinham feito anteriormente, né? Ok. Dando continuidade, então. Letra C. O eu lírico parece estar em uma trajetória ascendente, ou seja, parece subir e flutuar para um plano elevado. O que se pode caracterizar essa visão? E aí, nós temos exatamente aquela ideia da busca por uma alma elevada, né? Seria uma visão idealizada dos desejos, projetando-se num plano mais elevado e atingir esse inatingível. Ou seja, essa visão pode ser caracterizada, e aí vocês podem colocar com as palavras de vocês, como a busca pela alma elevada, a transcendência, né, do poeta. Seria chegar, né, atingir esse estágio elevado aí. No que diz respeito ao uso das imagens no poema, é possível destacar a recorrência da claridade e da cor branca ao longo do soneto. De que forma essa escolha pode ser relacionada ao tema do poema? Como o poema trabalha com a ideia aqui de siderações, a ideia aqui de influência dos astros sobre a vida do poeta, nós podemos associar essa ideia de claridade e branco como se fosse uma temática amorosa, dando a ideia aqui de algo puro, algo belo, algo sublime. É como se essa influência dos astros provocasse um amor, um sentimento sublime, um sentimento puro, um sentimento de, vamos dizer assim, de tranquilidade, de pureza, de elevação. É essa a ideia nesse poema aqui. Ok até aqui? Tranquilo? Sim, sim? Sim, sim, não, não? Ok. Questão de número 4. Leia o poema. De linho e rosas brancas vais vestido. Sonho virgem que cantas no meu peito. És do luar o claro Deus eleito, das estrelas puríssimas nascido. Por caminho aromal, enflorescido, alvo sereno, límpido direito. Novamente a ideia da referência, né, às cores brancas, aí a ideia da pureza. As aves sonorizam-te o caminho. Opa, acho que eu pulei, né? Alvo sereno, límpido direito. Segues radiante no esplendor perfeito, no perfeito esplendor indefinido. Olha a ideia aí de que o perfeito, né, o indefinido, aquilo que não se pode explicar, está dentro do campo do puro, né, do ideal, do límpido, do sereno. As aves sonorizam-te o caminho, e as vestes frescas do mais puro linho e as rosas brancas dão-te um ar nevado. No entanto, ó sonho branco de quermesse, nessa alegria em que tu vais, parece que vais infantilmente amortalhado. Termina com a ideia da morte aí, né? Como se toda a alegria e toda a ideia de pureza terminasse, né? Culminasse na ideia da morte, do ser humano, da pessoa amortalhada. Cruz e Souza foi um dos nomes mais importantes do simbolismo brasileiro. Indique um verso ou fragmento desse poema que explique ou exemplifique, desculpa, uma característica desse movimento literário. Vocês poderiam citar inúmeras características aqui, né? Poderíamos citar esse verso alvo, sereno, límpido, direito, que é a preocupação, né, ou a referência, o uso da cor branca, de elementos que demonstram essa pureza, essa clareza. Nós temos a questão da musicalidade marcada aqui para a gente pela repetição, né, dos versos finais, o vestido, nascido, peito, eleito, que ele usa aqui. O uso da sinestesia, que é a mistura de sensações, né, quando ele diz aqui
As aves sonorizam-te o caminho e as vestes frescas. Então, ao mesmo tempo que ele está ouvindo, ele está sentindo as vestes. Nós temos a fuga da realidade o tempo todo, que é o que o poeta deseja, né? Alcançar esse esplendor indefinido. A presença da morte, quando ele diz, né? Amortalhado aqui. Nós temos também a ideia das sensações transcendentais o tempo todo, né? Essa mistura de emoções, as aves que chegam, o cheiro, o perfeito esplendor, a busca por algo indefinido. E a questão da melancolia, da tristeza, que fica bem nítido para a gente quando ele termina dizendo, né? Ó sonho branco, vai terminar como algo amortalhado. Ou seja, por mais que eu sonhe, o meu destino final é a morte. Então, vocês poderiam citar várias características aí, certo? Pode-se perceber nesse poema uma atmosfera etérea, típica do simbolismo. No entanto, há um verso que rompe com essa atmosfera, empregando uma nota sombria. Identifique termos que caracterizam essa atmosfera etérea e o verso que rompe com essa atmosfera. Então, vamos lá. Os substantivos linho e rosas aparecem de modo repetido ao longo do poema. Do mesmo modo, os adjetivos brancas, alvo, puro e límpido podem ser associados para a gente à ideia do sonho, à ideia da tranquilidade, da paz, de algo que é puro. E ao mesmo tempo que ele está trabalhando com esses elementos aí, que eu já chamei a atenção de vocês, né, da pureza, do branco, ele termina o poema com a ideia do amortalhado. Então, ele rompe com toda essa atmosfera. Ao mesmo tempo que estava bonito, que nós estávamos ali analisando essa ideia de pureza, ele rompe dizendo, no entanto, ó sonho branco. Então, ele usa a expressão no entanto, ou seja, apesar de tudo isso, vais infantilmente amortalhado. Então, ele rompe exatamente aí com essa ideia de perfeição e de pureza na última estrofe, quando ele utiliza aí a conjunção no entanto, que é uma conjunção adversativa, e utiliza o termo amortalhado, fugindo da ideia de sonho, de beleza, para a ideia da morte. Ok? Questão de número 5. É a última, né? Ó meu amor que já morrestes. Ó meu amor que morta estás. Quando a gente começa a ler, a gente já pensa logo na referência à mulher amada, né? Lá nessa cova que descestes, ó meu amor que já morrestes, nunca mais florescerás? Ao teu esquálido esqueleto, que tinha outrora de uma flor, a graça e o encanto do amuleto, ao teu esquálido esqueleto, não voltará novo esplendor? É interessante destacar que a gente pensa logo que é um poema de Afonso Guimarães, que faz muita referência à amada morta. Entretanto, é um poema de Cruz e Souza. Em menor proporção, ele também se preocupa em descrever a mulher amada. Como eu disse para vocês, ele sempre trabalha com essa ideia da morte ali, né, do sofrimento. Identifique no poema dois aspectos que se remetem ao romantismo. Observem que nós temos características do romantismo que aparecem dentro do simbolismo. Então, a gente poderia citar a temática da morte, né, lembrando a segunda geração romântica, o ultrarromantismo, e a temática do amor. São duas características ali que remetem ao romantismo. Exemplifique valendo-se de elementos textuais, porque, em certa medida, os poetas simbolistas, como Cruz e Souza, se aproximam dos parnasianos. Isso aí fica nítido para a gente, né, pessoal? Há uma preocupação com o formalismo, há uma preocupação ali com uma métrica regular, há uma preocupação aí com o uso de rimas, ó, morrestes, descestes, estás, florescerás. Então, a gente observa que os poetas simbolistas, em alguns momentos, eles se preocupam, sim, com o formalismo, com a escrita perfeita, com a métrica regular e com as rimas, né, na descrição dos poemas. Ok. Perguntas? Dúvidas? Tem mais duas questões ainda, né? Tem a 6 e a 7. Não sei se vai dar tempo da gente responder. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar enviando para vocês esses slides, e aí vocês podem depois estar anotando melhor, né, observando melhor a correção aqui. Porque nós temos dois textos, o primeiro é Alma Fatigada, de Cruz e Souza, e o segundo é um poema chamado Cartas de Mário de Andrade. E são apontados aí
elementos em comum entre os dois textos. Lembrar que Mário, né, já destacando para vocês, é um poeta moderno, então vão ser apontados, relacionados aí características que podem ser observados dentro do poema simbolista e que também poderão ser observados no poema moderno. Ok, pessoal, aguarda só um momentinho que eu estou encerrando aqui e já vou conversar com vocês.